Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 32 e hoje nós vamos falar sobre os métodos get e set, que constituem de um conceito chamado encapsulamento na orientação a objetos. Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Estou aqui então com o Eclipse aberto. Eu vou pegar aqui a classe carro que nós declaramos na aula passada, tá vendo? Tem alguns atributos aqui. Vou aproveitar e vou criar uma classe carro para a aula 32 também. Então, carro, a pacote da aula 32, sem public static void main, só a declaração da classe. Então, quando a gente está declarando uma classe Java, geralmente a gente declara sempre como private os atributos. Só que aí nós vimos, deixa eu declarar uma classe teste aqui. Teste carro com public static void main. Nós vimos aqui também, se a gente declarar um carro van new carro, chamando o construtor, e aqui van ponto, a gente não tem acesso a nenhum daqueles atributos. E se a gente tentar, por exemplo, colocar aqui marca igual a Fiat, tá vendo que vai dar um erro. E se a gente colocar o mouse em cima desse erro, aparece a mensagem que o campo marca não é visível. E aí ele dá algumas opções, né? Mudar a visibilidade de marca para default, que seria para o pacote modificador default, ou criar um método get e set para essa marca. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Como é que a gente cria métodos get set? Os métodos get set geralmente são público. Então, a gente começa com o public. Quando a gente vai obter o valor, vai ser um método com retorno. Então, a gente repete aqui o tipo do atributo. No caso, a marca é de string. Então, string. E aí é get, e esse é o padrão de nomenclatura Java, tá? Então, é get e o nome do atributo. Então, vou botar aqui marca, abre e fecha parênteses, e aqui o corpo do método. Porém, Java, se vocês lembram do que nós falamos nas primeiras aulas, Java é camel case, né? É case sensitive. Então, aqui nós precisamos colocar esse marca, né? Já que é obter, e aqui é uma outra palavra, marca. Então, a gente precisa colocar aqui o M do marca maiúsculo. E o return, this, que nós já vimos, marca. Esse geralmente é a assinatura padrão dos métodos get no Java. Então, a gente consegue obter o valor da marca. Agora, se a gente quiser setar um valor para o atributo marca, né? A gente quer atribuir um valor para o atributo marca, a gente precisa criar um método set. Como que isso é feito? Então, também é public. Aí, como a gente vai setar, o nosso método vai ser void, porque ele não vai ter nenhum retorno. E isso acontece com todos os métodos set. Então, aqui é set, e aqui é a mesma coisa, é o nome do atributo marca, abre e fecha parênteses, e aqui o corpo. E nós vamos passar também para esse método um parâmetro chamado marca do tipo string, para poder receber esse valor depois. E aqui é só a gente colocar o this.marca, recebendo marca. E é assim que é feito, tá? Se for, por exemplo, modelo, é a mesma coisa. Se for o método get para modelo, public, o modelo é string, então é get modelo. E aqui só retorna o this.modelo. O método set para o modelo é a mesma coisa. Public void, porque é o método set. Então, aqui é o set modelo. Aqui nós vamos passar um parâmetro também com o mesmo nome do nosso atributo. E aqui dentro, this.modelo recebendo modelo. A mesma coisa com o outro, por exemplo, número de passageiros. Então, ó, public, nós vamos obter o valor. Passageiros é int, tá? Aqui é int. Então, public int get, o nome do atributo, só que aqui, como é camel case, né, a gente precisa passar aqui. Se você colocar, por exemplo, um num,
Existem alguns frameworks, como por exemplo o Hibernate, que você precisa seguir exatamente a nomenclatura Java, tá? O padrão de convenção Java para nome de métodos getSets. E se você não coloca exatamente como Java espera, pode dar erro. Então é bom desde agora a gente já ir se acostumando com as convenções do Java, né, padrão de nomenclatura para os métodos getSet. Eu vou mostrar depois para vocês um truquezinho bem bacana, porque essa classe é ok, né? A gente tem aqui 5 atributos, mas às vezes você vai trabalhar com classes que tem 20, 30 atributos, e gerar isso tudo na mão, né, dá muito trabalho. E geralmente a gente não gera isso tudo na mão, tá? Mas vamos colocar aqui. Return this ponto número de passageiros. A mesma coisa com o método set, só pra gente terminar aqui. Void set num passageiros. Às vezes é melhor você copiar para evitar erros, né? E aqui então a gente vai passar o número de passageiros. E aqui então, this ponto número de passageiros recebe num de passageiros. E assim a gente vai criando todos. Note que aqui no Eclipse ele tem, o NetBeans também tem isso, mas ele tá meio amarelinho aqui, né? Então isso aqui ele nunca foi utilizado. Então a gente pode ver também código que nunca foi utilizado no nosso programa. Por enquanto tá bom, depois a gente termina de gerar. Mas aqui, olha, como que a gente quer agora atribuir esse valor de Fiat para a marca? Van.setMarca, que é Fiat. Se eu quero agora obter o valor, vai ser van.getMarca, tá? Então, esse conceito no Java de você não expor, esse conceito da orientação a objetos, de você não expor diretamente os atributos para manipulação, é chamado de encapsulamento, tá? É simplesmente você setar todos os seus atributos como private e você criar um método gets e set para cada atributo deles, para cada atributo desses. E aí, na hora de usar, você utiliza os métodos set para poder atribuir valor e o método get para poder obter valor. Se a gente for executar, vai botar aqui o Fiat, tá? E isso se chama encapsulamento. E como eu falei para vocês, no dia a dia, é claro que a gente não fica gerando esses métodos getSet na mão. As IDEs, tanto Eclipse, quanto NetBeans, quanto IntelliJ IDE, qualquer outra IDE que você vá utilizar, geralmente já tem suporte para gerar os métodos getters e setters automaticamente. Então, olha, vou voltar aqui para minha classe carro do pacote da aula 32. Eu vou apagar isso aqui, tá? Só para vocês verem. A gente já viu como é que gera construtores automaticamente. É a mesma coisa, só vir aqui e getSet, você seleciona todos que você quer, né? Então, quando a gente vai criar uma classe, a gente declara isso daqui mesmo, que é o nome da classe, mais os atributos como private, o tipo e o nome. Vem aqui, seleciona tudo e pronto. Você tá com a classe prontinha para ser utilizada. E é exatamente da maneira que a gente declarou, tá vendo, ó? GetMarca, setMarca, modelo. Então, é assim que geralmente a gente declara a classe no dia a dia em projetos Java. O código-fonte dessa aula, como sempre, está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast. E uma novidade para vocês, eu fiquei um tempinho sem gravar aulas, eu estava fazendo um tratamento médico, por isso eu não estava podendo gravar aulas, mas volto com a gravação das aulas, com a disponibilização do curso completo para vocês e mais uma plataforma para poder organizar esses cursos aqui do canal do YouTube. Então, o curso de Java básico tá nessa plataforma, que é o loiane.training. E se vocês fizerem o cadastro, que é totalmente gratuito, claro, vocês vão ter acesso a um certificado no final desse curso. E também tem um fórum para tirar dúvidas. Fica às vezes dúvidas no Facebook, dúvidas no blog, dúvidas aqui no YouTube. Então assim fica uma maneira melhor e mais organizada de poder ajudar vocês com eventuais dúvidas. Então não deixe de fazer o seu cadastro lá
para depois obter o certificado do curso. E para quem quiser entrar em contato, também pode me achar nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês curtiram a aula, não deixe de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!